Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos então para mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Quais são os pontos principais que a gente tem que prestar atenção para conseguir resolver algumas questões, né, de alguns vestibulares, de qualquer vestibular do Brasil inteiro, inclusive do Enem, tá? Primeira Guerra Mundial inicia em 1914 e vai terminar em 1918. Cara, tem que entender qual é a importância da Primeira Guerra Mundial, né? Qual é a importância não, professor? Te liga, professor. Quais são as principais características da Primeira Guerra Mundial? A gente divide em algumas partes da guerra, tá? A primeira parte é o antecedentes, o que levou a acontecer a Primeira Guerra Mundial, né? O que está acontecendo no continente europeu, que é um pavio de pólvora, né? Louco para estourar aquela bomba que é o grande conflito. Primeira coisa, eles não chamavam de Primeira Guerra Mundial, a gente chama agora de Primeira Guerra Mundial, porque até então, galera, era a Grande Guerra, porque ninguém queria a Segunda Guerra Mundial, no final acabou acontecendo a grande Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, presta atenção no que o prof vai falar aqui, ó. Os antecedentes, tá? Imperialismo tem o vídeo, né? Se tu quiser dar uma olhada, o que é o imperialismo, tá? Guerra Franco-Prussiana é uma guerra entre a França e a Prússia, tá? A Prússia vai se tornar um império alemão, lembrando que a Primeira Guerra Mundial, muitos países são impérios, tá? E o final da Primeira Guerra Mundial vai resultar em novos países, vai desconfigurar o mapa, né, mundial, tá? Unificação italiana. Opa, voltando. Guerra Franco-Prussiana é uma guerra entre a França e a Prússia, onde Bismarck, né, consegue ganhar alguns territórios que pertenciam à França, como Alsácia, não é Alsácia, tá? Mas vamos botar Alsácia e Lorena, tá? Da França. Pan-eslavismo, tá? Que é um negócio que está acontecendo na região dos Balcãs, ali, tá bom? Revanchismo, ou seja, por causa da Guerra Franco-Prussiana, vai acontecer o que? A França vai criar um sentimento de revolta e como é que eu vou dizer? Explanar, né, a raiva contra a Alemanha durante muitos anos para o seu povo, tá? Então esse é o revanchismo francês contra a Prússia, tá? Paz armada, todo mundo se armando, né? E o imperialismo. Esses são os principais antecedentes que levaram à Primeira Guerra Mundial, tá? Bom, a questão dos Balcãs, tá? Onde é a Bósnia, a Sérvia e Iugoslávia, né? Enfim, toda aquela região ali. Também a Alemanha tinha um grande projeto que é, tá vendo aqui essa imagem, ó? Essa imagem aqui do mapinha amarelo e uma listra vermelha é uma estrada que liga Berlim a Bagdá para ter o controle como é que eu vou dizer? É o processo do imperialismo para ter o controle do quê? Para ter o controle não, para conseguir escoar mais rápido, tanto matérias-primas até mesmo quanto petróleo, tá? Então essa região aqui. Galera, o que a gente tem que entender? O que vai de fato eclodir a Primeira Guerra Mundial é a morte do príncipe austríaco Francisco Ferdinando. Ó, galera, aonde foi isso? Foi na Sérvia, tá? Foi na Sérvia. O príncipe da Áustria, ele tem que fazer um evento lá, comemorar alguma festa e tal, enfim, na Sérvia. E aí, galera, ele vai no pior momento, porque lá existe um movimento nacionalista. Porque a Sérvia, ela quer a sua independência. Por quê? Porque a Sérvia, ela pertence ao Império Otomano, tá? Império Turco Otomano, mas é administrado pelo Império Austríaco, tá? Austro-Húngaro. Tá? Então, tem um movimento nacionalista ali que se chama Mão Negra. Esse movimento, ele quer a independência da Bósnia, da Sérvia, enfim, de diversas regiões dos Balcãs ali, né? Quer parar com aquele, como é que eu vou dizer, com aquele imperialismo, tá? Do Império Austro-Húngaro. Então, bem no dia que vai acontecer essa visita aí, galera,
uma gurizadinha vai lá e pede pro líder autorização para executar o Francisco Ferdinando. Galera, como é que vai acontecer a execução do Francisco Ferdinando? Vai chegar Garvilo Príncipe, né? Um jovem que pertence ali ao movimento da Mão Negra, que vai executar ele. Mas antes, nessa imagem aí do carro, é quando morre o príncipe, tá? Mas antes, no evento, assim, o que acontece? O príncipe vai passear de carro aberto, né, acenando pro povo, e aí vai vir um jovem no meio do nada e vai tocar uma granada no carro. Troca no carro errado, morre bastante gente, né, se fere bastante gente, porém o príncipe não morre. Aí o príncipe vai lá na prefeitura da Sérvia, briga com o prefeito, pô, assim que vocês recebem uma visita, cara, pô, que loucura, vocês não controlam o povo de vocês, esses rebeldes, enfim, cara. O que vai acontecer? O príncipe vai embora pro hotel ou vai visitar os feridos no hospital, e aí a carruagem não, o motorista não conhecia, galera, o que? O trajeto. E ele entra numa rua sem saída. Galera, o que tu faz quando tu tenta executar, quando tu tenta matar alguém? Tu vai te esconder, né? Eles se escondem, enfim. Ou vai comer um sanduíche, tomar um café, alguma coisa, né? Que é o caso do Garvilo Príncipe, tá? Ele foi tomar um café nessa rua sem saída, comendo um sanduíche da Subway lá, né? Ou um McDonald's e tal. Triste, né, cara? Pô, não consegui matar o cara, meu. E agora? Fracassei. O que vai acontecer? Do nada ele olha, tá entrando o carro do príncipe, ele olha, é o príncipe lá. O que ele vai fazer? Pum, pum. Dá tiro no príncipe e na princesa, né? Eles vão acabar morrendo, tá? E aí, galera, o que vai acontecer com o Garvilo Príncipe? Ele vai ser condenado depois, vai ser julgado, enfim, tá? Vai ser preso e tal. Mas o fato é que isso aí vai eclodir a guerra. Por quê? Porque a Áustria vai invadir a Sérvia, tá? A Sérvia tem aquele sentimento do eslavo, né? Vai receber apoio da Rússia. E olha só a loucura, a Alemanha defende a Sérvia, fala, ô Rússia, se tu te meter no conflito da Sérvia com a Áustria, eu declaro guerra contra você. E a Rússia vai falar, então tu vem. E aí vai acontecer o quê? A Alemanha do nada vai falar assim, ó, tô declarando guerra contra a Rússia a favor da Áustria contra a Sérvia. E tu, França, tem 18 horas para declarar neutralidade, senão eu declaro guerra contra você. Cara, o que aconteceu? Então, aconteceu o quê? A guerra contra a França também. Já surge aí várias alianças, né? Então, Império Austro-Húngaro, Alemanha, né? A Itália, né, declara apoio, tá? A essa aliança. E aí o que vai acontecer? A Itália não se envolve na guerra ainda, mas então fica Império Austro-Húngaro e a Alemanha, né? Contra Sérvia, Rússia e França. O que vai acontecer? Para a Alemanha invadir a França, ela vai ter que invadir a Bélgica. Quando a Alemanha invade a Bélgica, galera, os ingleses vão ficar indignados e vão enviar soldados para o apoio, tá? Para apoiar quem, galera? Para apoiar a França. Então, olha só, vai ficar França, Inglaterra, né? Mais a Bélgica contra a Alemanha. Alemanha, Sérvia, Alemanha, Império Austro-Húngaro, tá? Pera aí, vamos organizar a ideia. Calma, confundi. Galera, a Áustria vai invadir a Sérvia. A Rússia vai ajudar a Áustria. A Alemanha fica indignado e vai ajudar a Áustria, por quê? Porque a Rússia se envolveu. E ao mesmo tempo a Alemanha vai dar um checkmate na França. França, tu tem 18 horas para declarar neutralidade, senão eu vou te invadir, cara. Sabe? E aí a França, pô, mas o que tá acontecendo? Então a Alemanha vai invadir a França. Para invadir a França tem que invadir a Bélgica. E aí ficou conhecido como estupro da Bélgica, né? Os alemães mataram crianças, arrancaram seios de mulheres, fizeram um monte de coisa, arrancaram mão, fizeram um monte de coisa. A Inglaterra fica indignada por causa disso. E aí vai entrar com soldados para fazer o quê? O fronte junto com a França. Pronto, tá eclodindo a guerra, galera. Tá? Esse é o primeiro momento. Então é uma guerra de movimento. Isso se chama guerra de movimento. O bicho tá pegando, tá? Então fica Inglaterra, Rússia, França contra Áustria, né? Áustria
e Alemanha. E a Itália está neutra ali. Bom, essa é a guerra de movimento. O que vai acontecer agora, galera? O desenvolvimento da guerra. A guerra de trincheira, tá? Por quê, galera? Porque vai dar assim, ó. Vai dar na batalha... A Batalha da França, galera, praticamente vai dar 2 milhões de soldados ingleses e franceses contra 1,5 milhão de soldado alemão. Cara, a Alemanha vai ter que recuar, tá? Mas a guerra não termina. Ao mesmo tempo, a Alemanha está sendo atacada pela Rússia, cara. Então a Alemanha vai enfraquecer lá no fronte francês. Os aliados ali, França e Inglaterra, vão conseguir expulsar, mas mesmo assim vai surgir agora a guerra de trincheira, que é a guerra parada. A guerra de trincheira é um buraco aí, como vocês estão vendo. A trincheira em si mata muito mais do que a própria guerra, e no meio do espaço onde tem um monte de madeira se chama Terra de Ninguém. Por causa dessa Terra de Ninguém, galera, que vai começar a surgir novos armamentos durante o conflito da Primeira Guerra. Vai acontecer guerra no ar, vai acontecer guerra no mar e vai acontecer guerra na terra. Na terra, por causa das trincheiras, vai surgir o tanque, né? O carro blindado, o tanque, carro de guerra. Porque ali naquele negócio, no outro lado, tem a trincheira dos inimigos. Um fica atirando no outro, mas fica aquela guerra parada. E aí vai ser utilizado o tanque de guerra. Naquele lugar ali onde tem o espaço se chama Terra de Ninguém, então ninguém consegue passar. E é muito interessante, galera, porque nessas trincheiras os soldados ficam meses e meses ali. Então tem frio, tem calor, tem lama, tem rato, os ratos roem tudo, tá? É muito ruim a guerra na trincheira, tá bom? Vamos pra lá. E por causa da trincheira também, galera, vai acontecer a questão da guerra do gás. Primeiro vai ser utilizado o gás cloro e depois a França vai utilizar o gás mostarda. Quais são os efeitos do gás mostarda, galera? Na época não se tinha o conhecimento tão avançado da medicina, então era uma conjuntivite muito forte que deixava cegueira, né, por um bom tempo. E como o soldado não tinha conhecimento da conjuntivite, acreditava que nunca mais ia enxergar, então dava aquele desespero. Sem falar que quando entrasse em contato com a pele, qualquer contato com a pele, dava como se fosse uma queimadura, tanto nas axilas, nas virilhas, nas dobras do joelho. Então matou, cara, 5 mil soldados assim rapidinho, foi matando cada vez mais. Por que era utilizado o gás mostarda? O vento tinha que estar a favor do inimigo, né? Contra ali, não a favor. O vento a favor, eles utilizavam o gás, tocava, todo mundo saía correndo. Quando saía correndo, dava tiro. Mais ou menos assim, tá? Essa é a guerra da trincheira. Claro que tem muito mais, né, galera? Depois o prof vai enviando mais vídeo, aprofundando, efeito por efeito. Ou conflito por conflito. Uso do gás venenoso. Olha aí, galera, ó, o pessoal ali, os soldados desesperados, um atrás do outro, ó. Bom, tem uma questão que ficou muito conhecido como um ato de humanidade, né? Que foi em 1914, que é a Trégua de Natal, onde soldados ingleses, soldados franceses e soldados da Alemanha vão na noite de Natal, quem for para tal lugar é trégua. Então eles jogaram futebol, trocaram presente, fizeram um monte de coisas legais assim, em plena guerra. Terminou o Natal, cada um passou a trincheira, um matava o outro, né? Pá, pá. Até, já pensou, galera, quando vê um soldado vai lá, toma aqui, eu tenho minha última granada, vou te dar de presente. Aí chega na hora do conflito, ele vai, pá, não tem, o outro vai lá e mata ele. Mas aconteceu a Trégua de Natal na Primeira Guerra Mundial. Muito bonito a atitude, né, onde inimigos vão comemorar. E lembrando, né, galera, a guerra é jovens se matando sem saber o real motivo, tá? Então a guerra é provocada por geralmente pessoas mais experientes, e aonde eles utilizam os jovens, né, para defender a sua tese, e vai perder um monte de vida, né? A Itália, né? A Itália em 1915, ela vira de lado, galera, ela vira de lado, tá? E aí, a Inglaterra e a França vão fazer o que, galera? Vão oferecer alguns territórios num acordo. Em troca, a Itália teria que entrar no lado da Inglaterra. A Itália entrou no lado da Inglaterra, mas vai acontecer um episódio muito ruim, porque em 1917 acontece a Revolução Russa. A Rússia sai da guerra. Quando a Rússia sai da guerra, galera, a Alemanha começa o quê? A crescer, porque está fragilizado um pouco, né? O que a gente tem que entender?
quem é que está emprestando dinheiro para manter a guerra? É os Estados Unidos. Se a Rússia saiu, deixou, né, os aliados mais fracos, e tem a possibilidade da Alemanha ganhar a guerra, se a Alemanha ganhar a guerra, ninguém paga os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai entrar na guerra, ajudando a França, ajudando a Inglaterra, tá? Enfim, vai acontecer várias coisas assim, e por isso que os Estados Unidos entram na guerra, porque se a Alemanha ganhar a guerra, vencer a guerra, ninguém consegue pagar os Estados Unidos da América, e aí entra crise global, tá? Brasil entra na guerra, também logo depois. Por quê, galera? O Brasil vai entrar porque aconteceu alguns ataques ali, a população brasileira vai começar a forçar, né, querendo que o Brasil entre na guerra, largue aquele lado de neutralidade e declare guerra contra a Alemanha, tá? Porque a população brasileira tinha um apreço muito grande pela cultura francesa. Inclusive a educação, né, o sistema de educação do Brasil foi um sistema adotado, influenciado pela educação que foi implementada por Napoleão na França, tá? E aí com os ataques do submarino alemão nas embarcações mercantis brasileiras, a população brasileira vai começar a invadir, a predejar, a sabotar vários comércios, né, das pessoas que são dos alemães que residem aqui no Brasil, tá? Qual vai ser a principal participação da Marinha Brasileira na guerra? Galera, vai ser em Gibraltar, que vai ser a Batalha das Toninhas, né? Que vai ser a Marinha Brasileira no Mediterrâneo ali, tá? Entre a África e o Portugal e Espanha, bem no Mediterrâneo, tá? E ali, cara, a embarcação brasileira vai ver um monte de sombras, acreditando que é submarino alemão. E aí eles vão encher de tiro. Pá, 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 pá. Quando eles pararem, eles vão perceber que vai ter sangue. E aí eles percebem que não é submarino, e sim toninhas, que é tipo um golfinho, coisa mais bonitinha, tá? A Marinha, o Brasil vai atuar subordinado à Marinha Inglesa, vai atuar na África, tá? E em Gibraltar com a questão das toninhas. Ali a Rússia, né, galera? A Rússia acaba saindo do que, galera? Saindo da guerra por questão interna, por causa da Revolução Russa, tá? O governo czarista, né? Vai cair, vai entrar Vladimir Lenin, né? Com a Revolução Socialista que vai acontecer na Rússia, tá? O prof já comentou ali antes, né? O final da guerra, galera, tem muita coisa que acontece na guerra. Esse é um vídeo só introdutório, porque acontece no Oriente Médio, né? Inclusive, o Oriente Médio acontece vários frontes lá, onde o Império Turco Otomano acaba perdendo o conflito, né? Graças a um diplomata inglês, consegue trazer toda a galera do Iraque, Afeganistão, toda a galera pro lado da Inglaterra, lutar a favor. Os turcos otomanos acabam perdendo, tá? A Hungria entra na guerra também. Vários países vão entrando, tá? Na guerra outros países, eu ia falar Nova Zelândia, enfim, a Austrália entra na guerra, tá? Para terminar com esse conflito de uma vez. Claro que não vai ser bem assim, bem simples, tá? Galera, olha só que interessante. O prof depois vai colocando mais vídeos sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial, ou refaz esse vídeo também, tá? Como vai se dar o fim da Primeira Guerra Mundial? Galera, a Itália trocou de lado, ficou só a Alemanha. O Império Austro-Húngaro teve várias derrotas em vários frontes, né, de conflito, inclusive o Império Turco-Otomano também teve, que são as potências centrais, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Turco, tá? A Turquia, tá? Então, a Turquia, ela vai fazer o fronte lá no Oriente Médio, o Oriente Médio vai atuar a favor da Inglaterra, vai perder. Só vai ficar a Alemanha praticamente na guerra, tá? O Império Austro-Húngaro vai acabar se desmantelando, vai surgir novos países ali, a Hungria é um país, vai surgir diversos outros países, tá? Por causa do final da guerra. Porém, só falta a Alemanha se render. E aí, galera, a Alemanha entra numa crise, tá? Onde o Kaysar foge para a Polônia, abandona, porque o exército se opõe às ordens de Kaysar, né, de Kaiser, e ele foge desse conflito. Então a Alemanha deixa de ser um império e se torna uma república. Quando se torna uma república, as pessoas que fazem parte dessa república decidem pelo término da guerra. Então os Estados Unidos vai fazer toda essa força diplomática, tá? E
a Alemanha vai entender que é necessário terminar esse confronto. Então, vai acontecer um Tratado de Versalhes ali que o prof vai falar, e o Tratado de Versalhes vai dizer o quê? Vai considerar que a Alemanha ela é a culpada da guerra e que a Alemanha saiu perdedora, tá? Porém, galera, esse vai ser o principal motivo da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o exército alemão, ele estava no front, ele estava no campo de batalha, e ele acreditava que era muito cedo para se entregar, dava talvez para reverter essa história, tá? E aí, como o Kaysar fugiu, o imperador abandonou a Alemanha, criou-se uma república. O que a gente tem que entender? Que para o exército alemão, a Alemanha não perdeu a guerra. Tá? A Alemanha tinha condições de lutar ainda, não estava decidido o rumo da guerra, e essa república nova que se formou aceitou o acordo, aceitou a bandeira branca se entregar, e aí veio o Tratado de Versalhes. Quando veio o Tratado de Versalhes, galera, olha só, vai acontecer o quê? Devolução da Alsácia e Lorena para a França, né? Cessão de minas e carvão do Serre na França, redução do contingente militar alemão, extinção da marinha e da aviação da Alemanha, pagamento de indenização de guerra, perdas de suas colônias, galera, proibição militar, proibição de muita coisa, tá? Então, para o exército alemão, galera, vai ser demais esse acordo, sabe? Até mesmo os Estados Unidos falam, galera, tá muito pesado esse tratado, mas a França queria se vingar. Galera, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai entrar numa crise. Só que os Estados Unidos vai se tornar a maior potência mundial e vai financiar a Alemanha tanto quanto o Japão. Que o Japão vai atuar contra a Alemanha, galera, contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque ela tem interesse em colônias, né, por causa do imperialismo alemão. Olha só que legal, o prof se lembrou agora. Lá na questão, quando invade a Bélgica, quando a Alemanha invade a Bélgica para invadir a França, vai entrar a Inglaterra, a França e a Bélgica contra a Alemanha, tá? Por causa disso vai acontecer conflito na África entre franceses, a Bélgica, contra franceses e belgas e ingleses contra os alemãos no continente africano. Os alemãos vão tomar um pau também. Olha só como a Primeira Guerra Mundial é muito louca, tá, galera? E aí, com o final da Primeira Guerra Mundial, para muitos não entendiam essa derrota da Alemanha. De fato, né? Era muito cedo para aceitar esse acordo, mas como teve a crise ali, essa nova república, né, a Alemanha deixa de ser um império e se torna uma república. O que vai acontecer, galera? Vai terminar com o Tratado de Versalhes. A Alemanha vai ser sustentada pelos Estados Unidos. Só que quando vem a crise de 1929, Hitler consegue mais status, consegue acessão ao poder e tem razão. E um dos motivos é o quê? Conseguir espaços vitais, ter exército, né? E recuperar toda